Jesus disse para aquela samaritana, diante da pergunta dela: é aqui que adora, é nesse lugar que adora, como é que tem que adorar? E Jesus disse assim: a hora vem, e ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. O lugar é qualquer lugar que tiver alguém em espírito e em verdade. Você pode dar lugar nessa hora para o Espírito de Deus. Você pode continuar nesse mover de adoração. Você pode atrair a presença dEle. Você pode clamar por Ele. Ele diz que se você clamar, Ele virá. Ele diz que se você chamar pelo nome dEle, Ele virá. Ele diz que se um povo que se chama pelo nome dEle se humilhar e orar e buscar Ele de todo o coração, Ele ouvirá do céu a nossa oração e Ele descerá sobre nós como a chuva. Assim o Senhor descerá sobre nós. Senhor, nessa noite, nós clamamos a Ti. Nós, neste lugar, no Jardim Ricardo, nós nos levantamos nessa hora como aqueles que são os verdadeiros adoradores, que Te adoram no Espírito, que Te adoram em verdade, que Te adora, Senhor, de todo o coração, de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua verdade. E, ó Deus, nós clamamos, venha sobre nós, derrama, Senhor, o Teu Espírito sobre nós. Nós queremos a Tua presença, nós temos compromisso com a Tua presença, nós estamos preocupados com o Teu reino, nós estamos priorizando a Tua palavra. Ah, Senhor, será que o Senhor pode descer neste lugar? Será que o Senhor pode nos visitar nessa noite? Será que o Senhor pode nos batizar nessa noite? Será que você pode mais uma vez nos mergulhar na Tua presença? Será que o Senhor pode nos mergulhar na Tua pessoa? Será que o Senhor pode nos mergulhar no Teu poder nessa noite? Ah, meu Deus, se tem um povo que clama pelo Teu nome, se tem um povo que se chama pelo Teu nome, atende a nossa oração. Venha sobre nós, derrama sobre nós a Tua presença, porque nós temos compromisso com a Tua presença. Chame por Ele, chame por Ele, chame por Ele de todo o seu coração, em espírito, em verdade. Chame por Ele. Essa é a hora de chamar por Ele. Essa é a hora de clamar pela presença dEle. E Ele descerá, desça sobre nós, Senhor. Você pode dar lugar para Ele. Você tem adoração no Espírito, você tem palavras de adoração e de exaltação. Ah, Senhor, nós Te damos nessa noite o lugar de honra, o lugar de glória no nosso meio, Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito do Senhor. Seja bem-vindo entre nós. Seja bem-vindo no meio do Teu povo. Seja bem-vindo no meio do Teu povo. Passeia no meio do Teu povo. Faz sinais, faz maravilhas. Opera curas, opera libertações, opera revelações. Derrama. Sim, Senhor. Aqui está o Teu povo, a Tua propriedade exclusiva. Visita o Teu povo. Visita o Teu povo. Aqui estão o Teu povo, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. A Tua presença é real aqui neste lugar. A Tua presença é perceptível nesse lugar. A Tua presença é real, Senhor. Permita-nos ficar neste lugar de glória. Permita-nos ficar debaixo dessa nuvem de glória. Permita-nos ficar neste lugar, Deus. Ah, Senhor, permita-nos permanecer neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Pode se assentar.
Nesse momento o diaconato vai passar as salvas. Honre a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta. Vitorioso és, na tempestade estás, e o nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade está. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Você pode estender a sua mão para cá. Senhor, nós abençoamos, ó Pai, todos os dízimos e ofertas, Senhor, entregues na sua casa de oração. Pai, oramos para que haja sobre nós uma contínua, Senhor, administração eficaz, ó Deus, sabedoria financeira. Ah, Senhor, que o dinheiro sirva aos teus propósitos, ó Deus. Que o dinheiro, Pai, sirva aos teus propósitos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos o teu povo, Senhor. Que cada um que dizimou, que ofertou, seja recompensado, Senhor. Como diz a tua palavra, que o Senhor abra as janelas dos céus, Pai. E que haja, Senhor, abundância, que haja, Senhor, em nome de Jesus, sustento, provisões, Senhor. Em nome de Jesus. Ó Deus, aqueles que por algum motivo não puderam, Senhor, contribuir, que o Senhor possa colocar, ó Deus, na mão dos teus filhos, sementes, ó Deus. E que possamos ser um povo que semeia com generosidade, Senhor. E que possamos transbordar, Senhor, de recursos, ó Pai. Para que possamos transbordar em toda boa obra, Senhor. É isso que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Os músicos, obrigado. Deus continue abençoando e usando vocês com essa graça tão maravilhosa, tão poderosa, que nos prepara tanto para poder receber a palavra de Deus. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Nós vamos ler a palavra de Deus no texto de João, capítulo 8, verso 47 ao 53. Antes de fazer a leitura, eu gostaria de saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez. Se tiver alguém, levanta sua mão. Tem alguém que nos visita pela primeira vez hoje? Não tem ninguém, todos são da casa. Amém. Nós vamos ler o texto de João, capítulo 8, a partir do versículo 47 até o 53. Podemos fazer a leitura? João 8, 47, a palavra de Deus diz assim: aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus: não estou endemoniado. Ao contrário, honro meu Pai, e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Feche seus olhos.
Pai, nessa hora nós oramos pela Tua palavra, Senhor. A Tua santa e bendita palavra, meu Deus. Com toda a reverência, Senhor, e temor. Pai, nós estamos diante de Ti. Pai, nós precisamos ouvir o Senhor falar. Nós precisamos da Tua palavra, Senhor. É por causa da Tua palavra que nós vivemos, ó Pai. É em Ti que nós vivemos, existimos, ó Deus, e nos movemos, Senhor. Se nós não tivermos a Tua palavra, Senhor, nós não temos nada. Então, nessa hora, nós oramos para que o Senhor nos dê a Sua palavra, Pai. Que venha a palavra do Senhor a nós. Que possa o Senhor, Pai, falar conosco. Que possa o Senhor abrir o nosso coração. Que possa o Senhor, nessa hora, nos dar, Senhor, sabedoria e revelação. Que nessa hora, juntos aqui, a gente possa chegar, Senhor, cada dia mais à unidade da fé, cada dia mais no conhecimento pleno do Filho de Deus, cada dia mais, Senhor, sendo parecidos com Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, use esse momento da Tua palavra para ministrar ao nosso coração. Senhor, que eu suma, que eu desapareça, que eu diminua e que o Senhor possa crescer. Pai, que se cumpra em mim a alegria que se cumpriu em João Batista, de ouvir a voz do noivo e somente servir aos propósitos do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, aonde houver, ó Deus, um ladrão da Tua palavra, onde houver uma distração, onde houver algo que nos roube, nessa hora como igreja, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda a ordem do mal, nós repreendemos tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento da Tua palavra e declaramos todos os pensamentos, todos os corações cativos nesse momento a Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, conforme essa palavra que eu li aqui para vocês, de João 8, 47, 53, até o 53, o tema da palavra que eu trago para vocês é quem você pensa que é. Essa foi uma indagação, um questionamento, uma pergunta dessas pessoas aqui que estavam nesse embate com Jesus. Na verdade, nessas palavras que nós lemos, é um contexto onde Jesus está sendo confrontado, onde Jesus também está confrontando. Ele está falando a verdade de Deus, ele está comunicando a palavra de Deus de uma forma assim a provocar também muito daqueles que achavam que estavam vivendo a vontade de Deus, achavam que estavam vivendo a palavra de Deus, mas não estavam. Então Jesus, nesse capítulo aqui e um pouco antes também, ele está sempre nesse contexto, alguém tentando criar alguma situação para que ele possa cair em alguma armadilha, em alguma coisa que ele falou, tentando comprometer a vida dele de alguma forma, tentando prender ele. E Jesus está nesse contexto. E aí as pessoas que estão se opondo a ele, como nós lemos aqui, elas fazem essa indagação. Quem você pensa que você é? Em outra versão vai dizer assim, o que você pretende ser? Quem que você acha que você é? Mais ou menos nesse sentido, assim, nesse tom. E é interessante porque essa é uma pergunta que fizeram a Jesus e essa é uma pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos, para reflexão, para meditação. E que também são perguntas que pessoas fazem ao nosso respeito também. Quem ele acha que ele é? Quem que ele está pretendendo ser com esse movimento todo que ele está fazendo aí? Ah lá. Está achando que é quem? As pessoas também fazem essa indagação ao nosso respeito, como elas fizeram com Jesus. E é interessante que em João 8,58, a palavra diz que respondeu-lhe Jesus, em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. E ele faz essa declaração, e essa declaração no livro de João, ele faz umas 7 vezes, mais ou menos, ele faz essa mesma declaração, eu sou. Uma declaração que está afirmando quem ele é, está falando sobre a identidade do Senhor, sobre quem de fato ele é, sobre o quanto aquilo que ele é e aquilo que ele faz é sustentável, e não depende de ninguém, ele é suficiente. E o que ele faz é suficiente, a pessoa que ele é suficiente, o que ele faz também é suficiente. Então eu sou... como a gente vai ver Jesus falando em vários momentos a respeito da nossa salvação, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, ele vai fazendo várias declarações que afirma a respeito de quem ele é, da certeza da pessoa que ele é e da obra que ele faz na nossa vida, e assim afirmando muito claramente a sua identidade, como essa identidade dele não depende de nada e não depende de ninguém. Ele fala, eu sou o que sou, não dependo de ninguém. Eu sou o que sou. E tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu faço não tem dependência de nada e nem ninguém. É interessante que Jesus, ele não só pensava em quem ele era, mas Jesus também ele tinha total convicção
de quem ele era. Jesus não só tinha pensamentos a seu respeito, mas ele tinha convicção, certeza. E é interessante porque, diante dos embates, diante das críticas e diante até mesmo de elogios, nada mudava a conduta dele, nada mudava aquilo que ele era. Ele não parava por causa das críticas e dos embates das oposições, e ele também não parava com os elogios. Críticas e elogios têm o mesmo poder de nos parar. Né? A gente fica contemplando, a gente fica meio... Ele não parava, ele sabia muito bem quem ele era e nada do que acontecia do lado de fora, com as pessoas falando, quer seja coisa boa, quer seja coisa ruim, nós vamos ver aqui alguns textos, isso não mudava nada naquilo que ele era. Ele tinha certeza, ele tinha convicção daquilo que ele era, e nós também precisamos ter. É por isso o tema dessa palavra que Deus me inspira nessa noite, quem você pensa que é. E eu quero que você reflita nisso. Nessa noite a gente tem a oportunidade de poder refletir um pouco nisso. Nós vamos entender até o final dessa palavra o que isso significa. E o primeiro fundamento aqui dessa palavra é sobre a gente pensar sobre o que nós mesmos pensamos ao nosso respeito. E é interessante porque o que nós pensamos ao nosso respeito tem muito a ver com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que nós vivenciamos, com aquilo que muitas das vezes a gente legou dos nossos pais. Nossos pais nos ensinaram muitas coisas, eles fizeram o melhor que eles poderiam, né, com as condições que eles tinham, e nos ensinou muita coisa. E muitas das coisas que às vezes a gente carrega com a gente, pensando naquilo que a gente é coisas que os nossos pais nos falaram. Ou às vezes que alguma autoridade, alguém que estava numa posição de autoridade nos falou. Às vezes alguma coisa que um professor nos falou, alguma coisa que um líder nos falou, tem um peso muito grande, um peso de autoridade muito grande sobre nós. E às vezes a gente pega aquilo e eu sou isso mesmo. Quantas coisas nós ouvimos na nossa infância, quantas coisas nós ouvimos na nossa adolescência, e quantas coisas nós ouvimos na nossa vida adulta, de pessoas do nosso círculo familiar, de pessoas de fora, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins. Nós ouvimos muita coisa, e esse tanto de coisa que nós ouvimos influencia aquilo que a gente pensa a nosso respeito. O ambiente também que a gente está, né, os ambientes que nós estamos, os ambientes que nós passamos, tudo tem uma parcela de contribuição, de alguma forma, de algum jeito toca a nossa vida, de algum jeito influencia alguma coisa em nós. E às vezes nós carregamos e pensamos várias coisas ao nosso respeito, pelo ambiente, pelas pessoas, pelos ensinamentos, e muitas das vezes pelas circunstâncias que nós vivemos, ou pelas perdas que nós tivemos. Isso também influencia muito daquilo que a gente pensa ao nosso próprio respeito. E eu vou mostrar para vocês na palavra de Deus que isso é verdade. 2 Samuel, capítulo 9, verso 8, diz: Então Mefibosete lhe fez reverência e declarou: Ó Senhor, quem é este teu servo para dares tua preciosa atenção? Vale-o tanto quanto um cachorro morto. Sabe quem é Mefibosete? Mefibosete é filho de Jonatas. Jonatas é filho de Saul. Mefibosete é da família real. Só que um dia acontece uma coisa que a palavra de Deus fala, que Mefibosete, toda a família de Saul já tinha recebido uma palavra, Saul já tinha se desviado, toda aquela questão, né? Saul e Jonatas morrem no combate, e Davi assume o trono de Israel, e Davi, nós sabemos que era muito amigo de Jonatas, e Davi, quando Jonatas morre, quando Saul morre, ele quer honrar alguém da parentela de Saul. Ele quer honrar alguém e ele vai perguntar onde que tem alguém que é da família de Saul, e eles falam, olha, tem um Mefibosete lá. Só que o Mefibosete, quando a ama, a serva, a mulher que cuidava dele, pegou ele para carregar, pelo texto, nós entendemos que a palavra fala que ele era aleijado e que ela deixou ele cair no chão. Ele sofreu um acidente e provavelmente dá a entender que ele ficou aleijado por esse acidente. Na leitura do texto, dá um pouco de margem para entender que talvez ele já era aleijado, ou pode ser que quando ele caiu, ele ficou aleijado. Eu vou mais nessa linha de quando ele caiu, ele aleijou. E aí, Mefibosete imagina a vida dele, aleijado, perdeu o pai, perdeu o avô, as circunstâncias da vida dele estão terrível. E aí olha o que ele fala para Davi quando Davi chama ele. Ó Senhor, quem é este teu servo para dares tua preciosa atenção? Vale-o tanto quanto um cachorro morto. Percebe? As circunstâncias, as perdas, fez com que Mefibosete olhasse para ele e falasse assim, olha o meu valor é igual de um cachorro morto. E aqui, nós vemos que Mefibosete, diante dessas circunstâncias e perdas, ele tinha uma percepção bem cruel sobre a vida dele mesmo. E pode ser que também esse seja o caso de algumas pessoas aqui, que
está tendo uma percepção de si mesmo tão cruel, você está sendo tão cruel com você mesmo, você está pegando tão pesado com você mesmo. É o caso que o Espírito fala nessa noite. Tem pessoa que está pegando muito pesado consigo mesmo, por causa das circunstâncias e das perdas que está vivendo. E aí eu venho para te dizer nessa noite que você não é um cachorro morto, não. A atenção de Deus está sobre você, porque você é parte da realeza de Deus. Mefibosete fazia parte da realeza. Ele era filho de Jonatas, neto de Saul, o primeiro rei de Israel, que Deus escolheu. Então você não é um cachorro morto, não. Eu preciso te dizer isso. Você tem a atenção de Deus. E Deus diz para você nessa noite, você faz parte da realeza. Você faz parte da realeza. Olha só como as circunstâncias também fala e mexe com aquilo que nós pensamos a nosso respeito. O texto de 1 Samuel 24:14, 1 Samuel 24:14 diz: contra quem saiu o rei de Israel e seu exército? A quem está perseguindo tenazmente? A um cachorro morto, a uma pulga. 1 Samuel agora 26:20, isso daqui é Davi falando. Agora, que meu sangue jamais se derrame sobre a terra longe da presença de Yahvé. Ora, o rei de Israel saiu com seu exército em busca de uma pulga, como alguém que sai à caça de uma perdiz qualquer nos montes. Isso aqui é Davi fugindo de Saul naquela perseguição. E Davi está tão angustiado, está tão atribulado, que Davi vai falar assim: Saul, eu sou como um cachorro, eu sou como uma pulga, você está me perseguindo. E olha a percepção que Davi tem de si mesmo. E aqui nós aprendemos que Davi, diante das perseguições e angústias, se via como alguém pequeno, qualquer, como um cachorro morto, ou uma pulga, ou uma perdiz. E eu pergunto para você nessa noite, como que você está se vendo hoje? Essa é a pergunta que o Espírito Santo faz para trazer reflexão ao seu coração. Como que você está se vendo hoje? Quem é você? Como que você está se vendo? Porque o Senhor diz que você não é algo morto. Você não é algo pequeno. E você também não é algo qualquer. Você é alguém que foi escolhido por Deus para reinar na presença dEle. Davi estava num momento de angústia, perseguição, tribulação. Ele estava se achando um cachorro morto, uma pulga, uma perdiz fugindo da perseguição. E a palavra fala assim que no decorrer de toda a história, o desenrolar da vida dele, que ele já tinha recebido uma palavra profética de que ele seria rei e que ele reinaria na presença de Deus. Então, o que o Senhor nos traz nessa noite é isso, que às vezes as circunstâncias, as perdas, o contexto que a gente está inserido, fala muita coisa ao nosso respeito como se fosse verdade sobre nós. Mas o Senhor disse que não é verdade, não. Que você fique com aquilo que o Senhor está falando com você. Em nome de Jesus. Olha só, em 2 Reis, capítulo 8, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: ao que contestou Azael, quem é o teu servo, que é apenas um cão, para fazer algo tão poderoso? Eliseu respondeu: Yahvé mostrou-me que tu serás rei da Síria. Aqui, num contexto lá onde Eliseu está sendo usado para falar ali com povos que era até mesmo estrangeiro aqui, e Eliseu, o Senhor dá uma revelação para Eliseu de que aquele homem com quem ele estava falando seria o próximo rei da Síria. E aquele homem vai fazer uma declaração também: quem é o teu servo, que é apenas um cão, para fazer algo tão poderoso? É interessante porque também, em Êxodo, capítulo 3, versículo 11, agora é Moisés. A palavra de Deus vai dizer que Moisés, contudo, interpelou a Deus, dizendo: quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer os israelitas sair da terra do Egito? Quem sou eu? E aqui nós entendemos, e às vezes nós vemos que a gente contesta aquilo que o Senhor está mostrando para a gente. Aquilo que o Senhor está comunicando, aquilo que o Senhor está falando, e a gente começa a contestar: ah, não, isso aqui não vai acontecer na minha vida, não, porque isso aqui é muito grande, porque isso aqui é muito maravilhoso. E quem é que sou eu? Quem é que sou eu para viver uma coisa tão grande assim? Quem é que sou eu para receber uma bênção tão grande assim? Quem sou eu? Sabe por quê? Porque você está olhando para você. E quando nós olhamos para nós mesmos, o que nós enxergamos? Quase que nada. Não é verdade? Quando a gente olha, Deus dá uma promessa, Deus dá uma palavra, aí você olha e fala: uau, que palavra maravilhosa. Mas aí você olha para você, você fala assim: que jeito que vai cumprir? Isso aqui não vai cumprir, não tem como cumprir. Não tem como cumprir.
Só que se Deus está falando que vai cumprir, é porque vai cumprir, né? Só que aí a gente olha para nós mesmos e fala assim, não vai cumprir, não tem como. E Deus está dando Deus está mostrando o que Ele vai fazer. E está te deixando ver o que Ele vai fazer. E daí Ele está falando, eu vou fazer. Daí você olha para o seu contexto e fala assim, impossível, não tem como. Não tem como fazer. Sabe por quê? Porque você está olhando para você. Você está olhando para as suas limitações. E quando nós olhamos para nós, o que resta na nossa visão é um pouco, quase que nada. Nessa visão aqui, eu sou como um cão, um cachorrinho, uma pulga. E Deus está mostrando coisas tão grandiosas. E Deus está mostrando assim que é Ele na nossa vida que faz com que aquilo que está sendo falado vai ser cumprido. A garantia do que Deus falou vai se cumprir é a presença dEle. Moisés, mas Senhor, isso. Moisés começou a dar um monte de desculpa, um monte de coisa para Deus. Mas é isso, o Senhor falou assim, eu vou com você então. Eu vou com você. Então, qual que é a certeza que aquilo que Deus está falando para nós vai se cumprir? Se o próprio Deus que está falando estiver junto. Se Ele estiver junto, vai se cumprir. Se a gente permanecer nele e Ele permanecer em nós, vai se cumprir. A palavra diz, nós daremos muito fruto. Muito fruto e fruto que permanece. Então, primeiro fundamento dessa palavra, o que pensamos ao nosso respeito. Segundo fundamento dessa palavra, fala sobre o que os outros pensam ao nosso respeito. Lembra que eu falei no começo? As pessoas pensam coisas ao nosso respeito. E tem coisa que a gente deve considerar? Tem coisa que a gente deve considerar. Dependendo de quem está falando, de onde que está falando, a gente deve considerar. Mas depende. Mas nós vamos ver o que nós devemos realmente considerar. Olha o que está escrito em João capítulo 10, versículo 33. João 10, 33 diz, os judeus responderam-lhe assim, por nenhuma boa obra nós te lapidaremos, mas sim por blasfêmia. E por que, sendo tu um simples homem, te fazes passar por Deus? Olha só, as pessoas acusando Jesus e estavam falando para ele assim, nós vamos quebrar você, nós vamos matar você, porque você é um simples homem qualquer e está se passando por Deus, você acha que você é Deus. As pessoas que estavam afrontando Jesus. E é interessante porque as pessoas, ao nos verem, ao nos ouvirem, elas podem até pensar que a gente é um simples e mero mortal. Pode até pensar. Como também elas podem pensar que a gente está querendo ser algo demais. Olha lá o fulano de tal, nossa, se acha, está querendo ser o que não é. Né? Olha lá como que é, olha como que ele se porta, olha como ele se posiciona. Só que sabe o que acontece, irmãos? Quando nós temos uma palavra de Deus, uma direção de Deus, e nós nos posicionamos em Deus, e temos uma postura espiritual diante de Deus, em conformidade com a palavra, sabe o que acontece? As pessoas vão se levantar contra. As pessoas vão se levantar contra. Então pode ser que até mesmo na hora que eu estou falando aqui, tem gente assim, quem que ele está pensando que ele é? O que ele acha que ele é? Lá, está se achando. Não, eu não me acho, eu sei quem eu sou. Eu estou descobrindo a cada dia quem eu sou. Eu não me acho, irmão. Eu estou descobrindo a cada dia quem eu sou. E Deus está te chamando para fazer a mesma coisa. Não se ache, descubra quem você é. Que está tudo certo. Por quê? Porque as pessoas, elas vão falar, elas vão pensar o que elas quiserem ao nosso respeito. Nós não temos controle sobre isso e nem devemos se preocupar com isso. Está tudo bem, sabe por quê? Porque é só o pensamento, o julgamento e a acusação delas. Elas pensam e julgam de acordo com a capacidade que elas têm. Sabe o que as pessoas fazem ao nosso respeito? Elas fazem o melhor que elas podem. Você entende isso? As pessoas falam o que elas quiserem, elas fazem o que elas quiserem e elas estão fazendo o melhor delas. Fazer o quê? Eu não posso controlar o que a pessoa pensa ao meu respeito. Eu não posso controlar o que a pessoa está falando ao meu respeito. Agora, uma coisa é verdade. Se essas pessoas, elas estão em trevas e elas estão falando ao meu respeito, eu não tenho que me preocupar. Porque eu estou na luz. Você está na luz. Então, se as pessoas que estão em trevas estão falando e estão pensando coisas a seu respeito, deixa elas pensar, elas estão em trevas. Você está na luz. Quem está na luz, a luz brilha e incomoda mesmo a treva. Incomoda mesmo. Então deixa elas pensar, deixa elas falar, não tem como controlar, agora não pode nos impactar. Agora tem um ponto muito importante, em Mateus 16, do 13 ao 17, a palavra de Deus vai dizer assim, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou, mas vós, quem dizeis que eu sou?
E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás nos céus. Irmãos, as pessoas que estão longe, podem falar e pensar ao nosso respeito o que elas quiserem. Não é da nossa conta. Não tem como controlar. Deixa elas falar. Agora, quem está perto de você, está próximo, bem perto, esses eu aconselho, para ouvir. O que eles estão, o que está vendo em você? O que as pessoas que estão próximas de você estão percebendo e vendo em você? Essas pessoas que são próximas, dignas de confiança, essas separa para ouvir, para dar atenção. Porque essas convivem com você, essas sabem, muitas das vezes, aquilo que estão falando. Pode ser que ela seja usada pelo diabo também, às vezes é usado também. Quem está perto também, às vezes é usado. Às vezes é usado para ferir mesmo, assim, para arrebentar com a nossa vida. Quem está perto, às vezes, é usado também. Mas, aqueles que estão perto, dá um ouvido. Sabe, Jesus falou assim para os discípulos: quem que essa galera está falando que eu sou aí? Ah, está falando que você é João Batista, está falando que você é Elias, está falando que você é um dos profetas, está falando, e vocês que estão aqui comigo no dia a dia, o que vocês dizem sobre mim? E daí Pedro vai e tem uma revelação. Pedro fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele vai falar: nossa, você não recebeu isso por ser humano, né? Foi Deus que te revelou isso. E sabe o que nós aprendemos com isso, irmãos? Como eu falei para vocês, as pessoas de fora podem falar o que elas quiserem e pensar o que quiserem. As que estão perto, ouve. Ouve elas. As que estão perto, ouve. Filtra, o que for bom você pega, o que não for joga fora. Agora, sabe com quem você tem que se importar mesmo? É com o que Deus está pensando sobre você e o que Deus está falando a seu respeito. Se preocupa com o que Deus está pensando sobre você nesse exato momento e o que Deus está falando de você nesse exato momento. Essa é a preocupação máxima. O resto deixa a pessoa falar, quem estiver perto dá ouvido. Irmãos, é isso. O terceiro fundamento dessa palavra e último, fala sobre o que Deus pensa a nosso respeito. Nós falamos sobre, muitas das vezes, o que nós pensamos sobre nós mesmos, o que as outras pessoas pensam e falam sobre nós, como Jesus aqui a gente trouxe. Agora eu quero que você escute o que Deus pensa ao seu respeito, ao meu respeito, e o que Deus está falando ao meu respeito e ao seu respeito. Guarda no seu coração e vai pegando aquilo que Deus falar e comunicar com você. Isaías capítulo 55. Isaías 55, 8, 9. A palavra de Deus diz assim: Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Afirme Yahvé o Senhor: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E nós aprendemos com essa palavra que os pensamentos e caminhos de Deus não são iguais aos nossos. Na verdade, a distância entre os dois é a mesma distância do céu e da terra. Os pensamentos de Deus ao nosso respeito são muito altos, muito elevados. Nós não conseguimos nem alcançar os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito. Jeremias capítulo 29, versículo 11, a palavra de Deus diz: Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Nós aprendemos com essa palavra que o nosso futuro em Deus e a esperança que nós temos nele consiste no fato de nós sabermos que esse Deus tem planos ao nosso respeito. E Ele já decretou esses planos. E a palavra diz que os planos do Senhor, os projetos do coração dEle, vão se cumprir. Vão se cumprir todos eles. Então, nós temos essa palavra da parte de Deus. 1 Pedro 2,9 vai dizer: Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, somos escolhidos para servir a mais alta e santa realeza. Somos exclusivamente de Deus e com o propósito de fazer conhecida as suas glórias e as suas perfeições.
Somos exclusivamente de Deus, chamados para essa realidade, para que a gente possa fazer conhecida, proclamar as virtudes, as glórias, as perfeições daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vai recebendo aquilo que é a sua identidade, quem você é em Deus. Pega isso no seu espírito, em nome de Jesus, guarda isso no seu coração. Deuteronômio 7,6, olha o que diz essa palavra de Deuteronômio 7,6. Pois tu és um povo consagrado a Yahvé teu Deus. Foi a ti que o Senhor teu Deus escolheu dentre todos os povos sobre a face da terra, para seres seu povo querido, seu tesouro pessoal. Sabe quem você é? Você é alguém muito querido. Você é alguém que faz parte do tesouro pessoal de Deus. Você pode receber isso? Você é alguém querido, muito querido, e que faz parte simplesmente do tesouro pessoal de Deus. Só isso. Só isso. Não é suficiente, não? Não tá bom, não, irmãos? Vamos parar por aqui, já tá bom, né? Olha isso que o Senhor diz ao nosso respeito, quem nós somos. Filipenses 2,15 diz, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo. Sabe o que nós somos, irmão? E que Deus diz que nós somos? Filhos de Deus inculpáveis, brilhando a glória dele na criação. É isso que Deus diz ao nosso respeito. Eu convido o Ministério de Louvor. Romanos capítulo 8, verso 37 diz, contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E Jesus, em seu amor, nos fez mais do que vencedores. Irmãos, é isso que nós somos, mais do que vencedores. Não é alguém que tem só algumas vitórias ali e que está tudo legal. Não, você é mais que vencedor. É muito mais do que ganhar algumas batalhas ali e fazer qualquer coisa. Você é mais que vencedor. É isso que ele diz a seu respeito. Essa é a sua identidade. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o seu Espírito habita em vocês? Ou seja, nós somos a casa santa de Deus. O lugar que Deus escolheu para habitar. O lugar que Deus escolheu para permanecer. O lugar que Deus escolheu para desfrutar. Nós somos juntos aqui, a casa santa de Deus. O santuário do Espírito Santo de Deus. O lugar que Ele escolheu. Como diz a palavra, Ele que não habita em templos feitos por mãos humanas. Então Ele decidiu fazer um templo com as suas próprias mãos. Foi a minha vida e a sua vida. Foi a igreja. Para que a igreja seja essa casa santa, onde Ele pode habitar e onde Ele pode desfrutar eternamente da presença. Se coloque de pé no nome de Jesus. 1 Coríntios 2,11 diz, pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Agora olha só o que diz num versículo antes, 1 Coríntios 2,10, um verso antes vai dizer assim, ó, Deus, todavia, o revelou a nós, por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Irmãos, se a gente quer conhecer e ver os pensamentos de Deus e viver os pensamentos de Deus a nosso respeito, nós precisamos de alguém chamado Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sonda as profundezas de Deus. Ele vai nas coisas mais profundas de Deus. E aí,
A palavra vai dizer que o Espírito do Senhor agora está sobre nós. O Espírito do Senhor veio sobre mim, o Espírito do Senhor veio sobre você. E quando esse Espírito do Senhor vem sobre nós, esse Espírito do Senhor, diz a palavra, que ele se apodera de nós, ele toma posse de nós. Esse Espírito vem sobre a nossa vida, e a palavra vai dizer que o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E aí sabe o que acontece? Quando eu começo a dar lugar ao Espírito de Deus, o Espírito de Deus começa a comunicar comigo, ele começa a revelar as coisas de Deus para mim, e eu começo a falar com ele, ele começa a falar comigo, e aí nós vamos entrando nessa realidade do Espírito de Deus, nós vamos entrando nessa realidade onde nós começamos a conhecer as profundezas de Deus. E Deus diz nessa noite, se você quer conhecer e viver o que ele tem para você, você precisa se encher desse Espírito. Nessa hora, eu quero que você comece a orar junto comigo, enquanto o ministério de louvor adora, enquanto o ministério se sinta à vontade para vir aqui ao altar, para se ajoelhar na presença de Deus, para buscar o Senhor em oração, do jeito que você achar que é melhor, do jeito que você quiser. Mas eu preciso te dizer que essa é a hora que o Senhor preparou para nós mergulharmos nele, porque o Senhor está fazendo nessa noite. O Senhor está trabalhando em nossa identidade nessa noite. O Senhor está movendo sobre nós nessa noite. Enquanto o ministério de louvor adora, é a hora de você se entregar para Ele. É a hora de você dar lugar para Ele. Vem novamente, eu mergulho na minha mente, mas peço que a presença aumente. Essa é a hora de você se rasgar. Essa é a hora de você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno o Senhor exalte a sua vida. Essa é a hora de se render. Essa é a hora de rasgar o coração. Essa é a hora de se render diante da presença dEle. Essa é a hora de falar com Ele. Fala aí com Ele sobre aquilo que você pensa sobre você mesmo. Fala com Ele aquilo que as pessoas têm falado a seu respeito. Fala com Ele sobre aquilo que Ele diz sobre você nessa noite. Essa é a hora que o Senhor separou para nós falarmos com Ele. Fale com Deus abertamente, sinceramente. Fale com Deus nessa hora. Sim, Senhor. Senhor. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Senhor. Sim, Deus. E se eu passar pelo Sim, Deus. não temerei. Isso, Senhor. A tua fumaça. Isso, Senhor. Nós nos colocamos diante do Teu altar, Senhor. Nós nos ajoelhamos diante de Ti. Faça resplandecer sobre nós a luz do Teu rosto. Faça resplandecer sobre o Teu povo a luz do Teu rosto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, Senhor. Sim, Deus. Se coloca de pé na presença de Deus. Se coloque de pé na presença de Deus. Se coloca de pé na presença de Deus. Isso. Vai falando com Deus. Essa é a hora que Ele está falando para você falar com Ele. Coloca o coração diante dEle. Rasga o coração. Fala para Ele o que está acontecendo. Fala para Ele o que você está sentindo. Fala para Ele o que você está vivendo. Porque Ele me mandou aqui nessa noite para dizer para você: você não é o que você pensa. Você não é o que os outros pensam sobre você. Você é o que Deus diz que você é. O que Deus diz ao seu respeito. O Senhor me envia nessa noite para dizer para você que Ele está trabalhando na sua identidade. Ele está trabalhando aí, no seu íntimo, no mais íntimo do seu ser, no mais profundo do seu ser.
O Senhor diz que está trabalhando nessa noite na sua identidade. O Senhor diz que Ele está te revelando o quanto Ele é suficiente, o quanto Ele é capaz de fazer aquilo que Ele te prometeu. Olha Deus falando, olha Deus revelando o quanto Ele é suficiente na tua vida. Ele vai prover, Ele vai te sustentar, Ele vai fazer, porque Ele é Deus, Ele é Deus, e Ele vai fazer. O Senhor nessa noite está trazendo os pensamentos que Ele tem, os planos que Ele tem e os propósitos que Ele tem do coração dEle ao seu coração. Recebe nessa hora no seu coração os planos, os propósitos, os pensamentos de Deus sobre o teu coração nessa hora. Recebe os planos, os pensamentos, os propósitos de Deus agora no seu coração. Espírito Santo, coloca agora no coração dos teus filhos, coloca agora no coração dos teus servos, coloca agora os teus planos, coloca agora os teus pensamentos, coloca agora o teu propósito, coloca agora, Senhor, na vida dos teus filhos, aquilo que o Senhor tem dos mais altos céus, dos mais altos céus. Olha aí Deus colocando dentro do seu coração pensamentos, planos, propósitos. Olha Deus aí colocando dentro de você. Deus diz para você nessa noite se importar com aquilo que Ele está pensando sobre você, com aquilo que Ele está falando a teu respeito. Para de se preocupar com o que os outros estão dizendo. Se preocupa no que Deus está falando, no que Deus está pensando a seu respeito. É isso que importa e é isso que Ele diz nessa noite. Se preocupa com o que eu estou falando. Se preocupa com o que eu estou pensando a teu respeito. Mais uma coisa que Deus diz para você nessa noite. Deus está dizendo assim, ó. Escute isso. Deus está dizendo assim, ó, para você nessa noite. Você é muito querido. Você é muito amado. Você faz parte do meu tesouro pessoal. Você é muito querido. Você é muito amado. Você faz parte do tesouro pessoal de Deus, do reino de Deus. Tem alguém nessa noite que deseja receber esse Deus, esse Jesus aqui que nós conhecemos nessa noite? Se tem alguém, venha depressa aqui na frente. Nós queremos orar por você. Tem alguém que quer se render a esse Deus, quer se entregar, quer aceitar esse Deus, quer confessar esse Deus. Se Deus está te chamando, se Deus está te tocando aí, venha depressa. Se tem alguém que nessa noite quer se reconciliar com esse Deus, quer voltar para a presença e para o cuidado desse Deus, se tem alguém, venha depressa nessa noite. Nós estamos te esperando para orar com você. Se tem alguém, venha depressa. Você é muito querido. Você é muito amado. Você só faz parte do tesouro pessoal dele.